Nós vamos dar continuidade à exposição sequenciada. Na última ocasião nós expusemos a todo o capítulo 6 e meditamos acerca do anúncio que o Senhor faz nesse capítulo, tanto da graça quanto do juízo. Na mesma ocasião, na preparação para o dilúvio, o Senhor anuncia tanto a graça do Evangelho quanto o juízo sobre o pecado. E agora nós continuaremos meditando em Gênesis, irmãos, sendo que dessa feita nós leremos do versículo, na verdade não leremos, nós exporemos do versículo 1 do capítulo 7 até o versículo 19 do capítulo 8. Então será toda essa sessão, nós não vamos lê-la toda, tá bom? Porque é uma sessão única que trata de uma única temática, então na exposição ela tem que ser feita de maneira abrangente mesmo. Entretanto, eu quero que nós leiamos o versículo 1 do capítulo 7 e o versículo 8 e o versículo 1 do capítulo 8, tá bom? Versículo 1 do capítulo 7 e o versículo 1 do capítulo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Agora o versículo 1 do capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Deus bendito, exaltado seja o teu nome por tudo que nós já fizemos em serviço ao Senhor, na mediação do nosso maravilhoso Salvador e Redentor Jesus Cristo. E agora, Senhor, nessa mesma mediação, nós rogamos que o Senhor nos comunique graça pela pregação da tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dê graça para crermos, amarmos e vivermos aquilo que o Senhor nos ensinará na tua palavra. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Fala conosco por meio do teu Espírito Santo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante como que nós gostamos de amostras grátis, né? Nós gostamos de dar amostras grátis, mas especialmente de receber amostras grátis. Deixa-me dar algumas situações, né, um pouco comum, né? Você está no supermercado, aí você vê, é anunciado, você vê no corredor, algum produto novo está sendo anunciado, quer seja um refrigerante novo, um queijo novo, um iogurte novo, um café novo. E aí tem aquelas moças, né, que ficam no corredor e aí você vê que está sendo ofertado porque é alguma coisa nova, é uma amostra grátis. Aí você se aproxima como quem não quer nada, olha para aquilo ali, aí, é novo, é? A moça é novo, o senhor quer? Já que a senhora está oferecendo, eu quero, né? Diversas vezes já vi acontecer isso em supermercados. Ou ainda, uma determinada marca de cosmético divulga que ela está dando amostra grátis em determinadas lojas da sua empresa, né? da sua marca. É só você cadastrar o seu CPF e ir lá tirar. Aí o que as irmãs fazem? Correm para cadastrar o CPF para ir lá tirar. Mesmo que não vá comprar o produto, mas quer amostra grátis. Eu quero garantir o meu rímel, o meu batom. Eu sei, irmãs, que isso não acontece só com minha esposa, né? Eu achei que isso é algo que nós amamos, a amostra grátis. As empresas fazem isso, irmãos, porque elas estão dispostas em mostrar como que o produto é bom e que vale a pena comprá-lo. Então ela quer dar um pouquinho para você experimentar. Mas nós não apenas gostamos de receber amostras grátis, como eu falei, nós gostamos de dar. Por exemplo, quando um varão quer mostrar para uma varoa que quer ser seu Adão e fazer dela sua Eva, o que é que ele faz? Ele compra sorvete, ursinho de pelúcia, como que quer dizer? O que são essas pequenas coisas para alguém que quer te dar o coração? Anota aí, rapaz, para vocês, né? Quando for. Ou ainda, quando nós estávamos na rua e nossos pais queriam mostrar o que estava por vir, aí eles diziam a seguinte frase: quando chegar em casa, a gente conversa. Chega a dar aquele arrepio, né? Aí dava vontade de falar assim: eu não sabia que a Havaiana falava, mas se eu falasse ia ser pior, né? Minha mãe está aqui, mãe. O que é que eles queriam fazer com isso, irmãos? Eles davam uma amostra do que estava por vir. E se só o anúncio nos causava pavor, quando nós recebêssemos o que foi anunciado, nós iríamos temer muito mais as nossas pernas. Irmãos, eu estou falando essa questão das amostras grátis, exatamente porque o que nós temos aqui em Gênesis 6 a 8 poderia ser chamado de uma amostra grátis de algo maior. O que nós temos de Gênesis 6 a 8 é uma amostra grátis de algo muito maior que o Senhor está anunciando. Muitos perguntam, queridos, o porquê do dilúvio, né? E nós já caminhamos o suficiente
suficiente em Gênesis para mostrar que a revelação de Deus, o que Ele faz na Escritura Sagrada, não é para provar o quanto Ele sabe das coisas, mas é para nos mostrar uma verdade necessária para o nosso coração. Tudo que Deus pôs na Escritura Sagrada, irmãos, é para anunciar o Evangelho. Cada ato redentor, cada momento da narrativa da história bíblica é uma grande história para contar uma história fundamental, o Evangelho. E não é diferente, irmãos, com o que está acontecendo aqui em Gênesis. O dilúvio entra nessa estrutura do anúncio do Evangelho e do plano redentor de Deus. O dilúvio, se nós pudéssemos usar esse termo, irmãos, é uma amostra grátis do que Deus está fazendo e do que no final Ele fará. O dilúvio não é como muitos homens ímpios querem dizer, história da carochinha. Não é uma mitologia que foi criada. O dilúvio foi um fato histórico no tempo e no espaço universal, ou seja, englobou todo o mundo, porque Deus queria dar uma amostra grátis. Ele está anunciando duas verdades fundamentais aqui no dilúvio. Nós vimos então, irmãos, se vocês lembrarem comigo do contexto de Gênesis, é importante nós nos lembrarmos disso. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus cria o mundo, Ele faz a criação boa, sem pecado. No capítulo 2 ainda ele entra em pacto com Adão, enquanto representante da humanidade e da criação. No capítulo 3, Adão quebra esse pacto, então eles caem, é o que nós chamamos de queda, e traz o pecado e a condenação sobre toda a humanidade e sobre a criação. No capítulo 4 e 5 nós vimos, irmãos, os ecos da queda. Assim, quando uma coisa cai numa casa muito grande, aqui é muito comum isso acontecer, né? Agora quem está morando aqui na igreja, uma coisa acontece lá na cozinha e a gente ouve lá em cima com eco. Assim, dessa forma também, os Gênesis 4 e 5 são os ecos da queda. Nos mostram o efeito do pecado na descendência da serpente e os efeitos do pecado na descendência da mulher. Dois tipos de humanidade então surgem a partir da queda. No capítulo 6 nós vimos, irmãos, que Deus anuncia tanto juízo quanto graça. E agora, no capítulo 7 e 8, nós vamos ver a efetivação do juízo. Deus cumpriu o que Ele havia anunciado. Ele disse que destruiria aquele mundo, o que nós chamamos de mundo antigo, sob água. E assim Ele o fez. Apesar de Deus condenar o mundo, irmãos, e aqui é a nossa grande ideia do texto, o que o texto nos ensinar, Gênesis 7 e 8. Apesar de Deus condenar o mundo por causa do pecado, da violência humana, Ele, na sua graça, continua seu reino na terra, recomeçando com Noé, sua família e os animais selecionados. Presta atenção aqui, irmãos. Apesar de Deus condenar o mundo por causa do pecado e da violência humana, Ele, na sua graça, continua o seu reino na terra, recomeçando com Noé, sua família e os animais selecionados. Eu quero lembrar, irmãos, então, de uma coisa importante, mais uma vez, né, sempre que for necessário nós vamos voltar, sobre a factualidade do dilúvio, né? O que está sendo posto aqui, irmãos? O dilúvio, como eu acabei de falar, não é uma história da carochinha. O dilúvio não é uma mitologia que o povo judeu, não foi uma inundação local e eles acharam que foi mundial. Não, irmãos, o dilúvio é exatamente o que a Escritura diz que foi. Deus cobriu todo o mundo com água. Todo o mundo com água. Nós vemos, irmãos, em Romanos capítulo 4, quão fundamental nós crermos no que a palavra de Deus fala. Quando Abraão creu no que Deus havia falado em sua palavra, por meio da sua palavra. Então, eu espero que os irmãos não tenham a ingenuidade suficiente, ou seja, não tenham mais abandonado essa ingenuidade de descrer da palavra de Deus para crer na palavra do homem. Nesse sentido, então, irmãos, o dilúvio foi um evento catastrófico e global, foi um histórico, e assim o nosso Senhor, os profetas e os apóstolos tomaram esse evento. Veja, porque se eu falo, não, o dilúvio na verdade foi um mito, o dilúvio foi uma história que eles imaginaram. Se eu estou dizendo isso aqui em Gênesis capítulo 6, 7 e 8, eu preciso dizer a mesma coisa do que o nosso Senhor falou acerca do dilúvio. O Senhor fez referência ao dilúvio no termo das Escrituras. O apóstolo Pedro faz referência ao dilúvio nos termos da Escritura. O profeta Isaías faz referência a Isaías 54, 9, Ezequiel 14, 14, nos termos da Escritura, como um evento catastrófico universal. Irmãos, eu prefiro crer, essa é a palavra, eu prefiro crer no testemunho do Criador do mundo, que conduz a história,
do que crer na imaginação de homens com a sua pretensa autonomia da razão, em rebelião ao Criador, querendo contar uma historinha para explicar aquilo que eles não entendem. A Escritura é clara, irmãos. E se o evento não foi histórico-factual, conforme a Escritura diz, toda a tomada que a Escritura traz, toda a retomada que a Escritura faz dessa história, também não pode ser tida como histórico-factual. Mas por que foi histórico-factual? A amostra grátis que Deus nos dá aqui é um terrível prenúncio do que Ele vai fazer e um maravilhoso anúncio da graça dele em meio a tudo isso. É um terrível prenúncio e um maravilhoso anúncio. Se não bastasse, irmãos, se não bastasse nós crermos no que a palavra de Deus nos fala, isso é suficiente, nós encontramos diversas culturas, irmãos, diversas culturas, além dos judeus, que descrevem o dilúvio. Sumérios, babilônicos, indianos, chineses, mexicanos, índios canadenses, todas essas culturas têm relatos na sua tradição falando acerca de uma inundação que tomou o mundo. Por que isso? Por mais que essas histórias tenham variações entre si, elas possuem uma matriz comum, remontando à verdadeira fonte, a única fonte fiel que é a Escritura Sagrada. Todas elas têm uma matriz comum, têm alterações sim, mas nos mostram uma coisa: eles vieram do mesmo canto e a história passa de geração em geração e foi sendo alterada. Mas a Escritura, como palavra de Deus inspirada, ela narra a verdadeira história e ela é o referencial. Ela é o referencial. Como nós poderíamos então resumir, irmãos, todo esse capítulo? Por favor, volte comigo para o 7, 8. Nós não vamos lê-lo todo, mas nós vamos fazer um resumo a fim de nós extrairmos 6 princípios do Evangelho que o Senhor nos traz aqui, irmãos. Presta atenção. Eu vou fazer aqui um breve resumo do capítulo e nós vamos extrair 6 princípios ou verdades para a vida cristã ou verdades doutrinárias acerca do que o Senhor está querendo nos mostrar aqui. Primeiro, irmãos, Noé terminou de construir a arca conforme o Senhor havia ordenado no capítulo 7. Ele terminou de construir a arca. Deus fez então entrar nessa arca um par de animais conforme disse que faria. É interessante que homens tolos falaram assim: mas como é que Noé conseguiu catar tantos animais do mundo? Porque leia o texto bíblico. Foi o Senhor que fez os animais irem até a arca. Mas como isso é possível? Amado, é Deus Todo-Poderoso. Será que Deus que cria um animal do nada não pode conduzir um animal para uma arca? É assim que o texto bíblico descreve. E a narrativa continua. Noé ordena então que a sua família e ele, 8 pessoas, entrem na arca. Né? E aqui Noé tinha 600 anos. O Senhor mesmo fecha a porta da arca por fora. E 7 dias depois que a arca está fechada, Noé entra com os animais, o Senhor fecha a arca. 7 dias com a arca fechada, começa a chover e as fontes irrompem. Então, a água do dilúvio não veio apenas do céu, mas também de baixo. O texto descreve que as fontes se romperam e a água subiu e as águas do céu desceram. E essas foram as duas fontes de inundação. O dilúvio durou 40 dias. 40 dias chovendo de maneira ininterrupta, como nunca o mundo havia visto. Não havia caído água sobre a terra até então. E isso é descrito no versículo 17 ao versículo 20 do capítulo 7. Todos os seres humanos e todos os animais morreram, com exceção de Noé e a sua família. Para ter certeza disso, veja por favor o versículo 23 do capítulo 7. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e o que estavam com ele na arca. A Escritura é clara, irmãos. Foi um dilúvio universal. Todos, com exceção de Noé e os que estavam com ele na arca, morreram. Nesse todos inclui também os animais e os seres humanos. As águas, então, irmãos, se mantiveram sobre a terra, né, durante 150 dias. Depois disso, aí versículo 1 do capítulo 8 que nós lemos: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixou as águas. Ou seja, o Senhor vai e faz com que as águas comecem a se baixar. As águas aos poucos vão retornando para os seus lugares e vão secando.
Noé envia alguns pássaros para ver se já tinha terra seca, se já tinha árvore, e os pássaros voam e voltam, até que um determinado dia, 21 dias depois, eles soltam o último pássaro e ele não volta mais. Esse, irmãos, quase um período de 1 ano, foi quase um período de 1 ano dentro da arca, desde o dia em que eles entraram até o dia que eles saíram, contando os 40 dias de chuva e o período de inundação e o período de seca, a água baixando. Qual é então, irmãos, a interpretação que a Escritura nos traz nessa narrativa? Quais são as verdades que ela nos traz? Agora então, nós não vamos caminhar por uma exposição esmiuçada do texto de maneira literária, mas nós vamos ver como que as demais escrituras tomam essa narrativa e qual é a interpretação de vários pontos doutrinários que a Escritura traz acerca dessa narrativa do dilúvio. Então, a primeira coisa, irmãos, como eu já falei, o dilúvio era um anúncio e uma mostra grátis do juízo final. O dilúvio era um anúncio e uma mostra grátis do juízo final. Nós temos, irmãos, nessa porção da palavra de Deus, a seguinte estrutura. Perceba, Deus se ira contra o pecado do homem e por sua graça salva alguns. Percebe a estrutura? Deus se ira contra o pecado do homem, derrama juízo e por sua graça salva alguns. O nosso Senhor, irmãos, estabelece a mesma estrutura, o mesmo paralelo nos evangelhos. É essa a estrutura do evangelho. O Senhor derrama seu juízo sobre o pecado e manifesta a sua graça para alguns. Os apóstolos, irmãos, assim também o fizeram. Vamos, por favor, ver 2 Pedro, abra comigo, por favor. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Segunda Pedro 2,5. E Deus, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Veja, irmãos, a Escritura mais uma vez lidando com a questão historicamente falando, factualmente falando. Todo o mundo, preservando apenas Noé e as 7 pessoas. Ainda vejo no capítulo 3 de 2 Pedro, versículos 6 e 7, diz assim: pela qual, vamos ler a partir do 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E agora, por favor, Hebreus 11, 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Veja, irmãos, toda a Escritura ela toma dessa forma, do dilúvio como o juízo que foi derramado sobre aquele mundo antigo. E especialmente Pedro diz que naquela ocasião Deus afogou o mundo em águas e agora esse mundo é preservado esperando o juízo que virá com fogo. O dilúvio na história, irmãos, para Deus, foi exatamente para Deus anunciar aos homens: vejam o que eu fiz. Vejam o que eu fiz. Essa é a amostra do que farei de forma muito maior se não se arrependerem e se voltarem para Cristo. Porque o dilúvio, irmãos, aponta para o juízo de Deus, o juízo futuro e um juízo factual, é que os homens tentam de maneira tão deliberada, tão ardente, negar que o dilúvio realmente aconteceu. Porque se o dilúvio realmente aconteceu, realmente é um anúncio de Deus: eu vou fazer isso de maneira plena, de maneira muito maior e eterna. E é por isso que é uma tentativa e um esforço o tempo todo, irmão, de negar que o dilúvio aconteceu. Deus odeia o pecado, irmãos. É uma afronta à sua santidade.
O pecado é a única coisa que lhe causa indignação. Pecado. Muitos levantam o dedo para dizer: se Deus é amor, então não existe isso de juízo final. Se Deus é amor, não vai haver juízo final. Deus no final vai perdoar todo mundo. São esses mesmos que dizem: se Deus existe, por que o mal existe e prospera? Por que o mal existe e prospera? Mas é exatamente, irmãos, porque Deus existe que o mal será punido. É exatamente porque Deus é amor que Ele tem sido paciente e anunciando o Evangelho da graça até o último dia. Ele fez a mesma coisa no dilúvio, irmãos. Ele chamou Noé para ser pregador da justiça. Ele anunciou a graça do Senhor e anunciou o juízo também. E o que é que os homens fizeram? Não deram a mínima. Porque Deus é isso que nós estamos falando aqui: amor e justiça. Ele sim efetivará o juízo que Ele anunciou por meio do dilúvio. E sim, Ele efetivará a sua graça que Ele tem anunciado hoje pela pregação da sua palavra. Pois o juízo, irmãos, caiu, ou melhor, muitos pensam, né, que nós vimos no sermão de Gênesis passado, em Gênesis capítulo 6, que Deus não apenas anunciou o juízo como a graça. E onde estava o anúncio dessa graça? Em Noé se esconder, em Noé providenciar um meio que Deus já havia ordenado para a salvação. Noé não poderia buscar nenhum outro meio para a salvação. E se ele queria ser salvo do dilúvio, ele deveria buscar o meio que Deus providenciou para a salvação, a saber, a arca. E a arca não são as nossas boas obras. A arca não aponta para a igreja, a arca aponta para Cristo. Todo aquele que está em Cristo é salvo do juízo. Todo aquele que está fora de Cristo recebe o juízo. O juízo caiu sobre Cristo, irmãos, para os que estão nele não o recebessem, mas os que estão fora de Cristo receberão o juízo, como os que estavam fora da arca também receberam. Porque o dilúvio é uma amostra grátis dessa estrutura do Evangelho. O dilúvio, irmãos, anuncia que Deus não está de brincadeira. Ele não está brincando. Ele efetivamente fez para que os homens saibam: eu vou fazer de maneira eterna no final da história. É uma amostra grátis do que Ele prometeu fazer. E isso, irmãos, isso deve causar reverência em nosso coração. Deveria fazer com que os homens fugissem do pecado para aquele que Deus providenciou como meio da salvação. Mas ao contrário, tripudiam do Evangelho, seguem as suas vidas indiferentes a Deus e procuram negar o juízo com suas falácias. Irmãos, o mesmo Deus que anuncia o juízo, anuncia graça. O juízo justo. E que importante, irmãos. Os homens querem lidar com Deus como se Deus fosse um outro homem. Como é que Deus pode matar o homem, condenar o homem eternamente? Amados, Deus é um justo juiz. Deus não é como os nossos juízes da Suprema Corte. Deus, Ele é imparcial. E todo juízo que for derramado é um justo juízo. E é por isso que a graça de Deus brilha de maneira muito mais gloriosa. Porque esse mesmo Deus, justo juiz, providenciou para receber esse juízo no lugar de alguns que pela graça o recebem pela fé. Mas ainda, irmãos, a segunda coisa que o Senhor nos ensina nessa narrativa do dilúvio, da efetivação do dilúvio, é a pregação de Noé e o desprezo dos homens. Volta comigo para Pedro, 2 Pedro, por favor, capítulo 2. A primeira coisa é que o dilúvio é uma mostra-graça do que ele prometeu fazer. Ele prometeu que irá punir o pecado, e ele deu uma mostra disso no dilúvio. Agora nós somos ensinados acerca da pregação do Evangelho, e nesse caso aqui por meio de Noé e o desprezo dos homens. Veja por favor, 2 Pedro 2,5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Irmãos, Deus naquele contexto ele levantou Noé para ser um pregador daquela geração perversa. É exatamente esse o testemunho do Senhor. Por favor, volte-me para Gênesis. Veja que ele fala aqui no capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entre na arca, tu e toda a tua casa,
porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Deus estabeleceu Noé justo no meio daquela geração perversa e colocou ele como profeta no meio daquela geração perversa. Ele era pregador da justiça, conforme o apóstolo Pedro diz, naquele contexto que ele estava. Deus se revelou, irmãos, salvificamente a Noé e põe Noé como pregador dessa salvação. Quantos creram na sua pregação? Nenhum. Além dos que estavam com ele na arca, todo o mundo não creu na sua pregação. Noé dizia, irmãos, certamente isso aqui não é o texto bíblico, mas concebendo como ele faria essa pregação, Noé dizia: Deus está para trazer o dilúvio sobre o mundo, por causa dos pecados dos homens, que são como rebelião contra o Criador. Mas Ele é gracioso, providenciou salvação. Creiam e se arrependam e serão salvos. Noé pregava isso dia e noite. O Senhor anunciou o juízo. Ele vai punir o mundo por causa dos nossos pecados. Creiam na salvação que Ele providenciou. Entrem na arca. Arrependam-se dos seus pecados. Creiam na salvação. Creiam. Noé pregava. Provavelmente, muitos tripudiavam de Noé dizendo: Noé, que besteira é essa, Noé? Nunca choveu sobre a terra. Estás falando ainda de Deus derramar juízo sobre nós? Noé, nós temos tudo o que queremos. Deus é amor, Noé. Tem nos dado tantas bênçãos materiais e você vem com essa história de juízo e ainda com dilúvio, com chuva, Noé. E está aí esses anos todinho construindo a arca. Noé, você é um louco. Você é um maluco. Está falando de alguém que nós nunca vemos. Se esse Deus existe mesmo, por que ele aparece entre nós? Por que ele mesmo não fala isso que você está falando? E eles tripudiavam de Noé. O que nos mostra, irmãos, a fé que o autor aos Hebreus nos diz que Noé tinha. Que crendo contra a esperança, quando tudo era contrário ao que Noé deveria fazer, Noé manteve firme. E nesse sentido, o autor fala: ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro de uma maior justiça. Quando ele fez aquilo que agrada ao Senhor e creu na pregação, no anúncio do Evangelho que o Senhor fez, ele condenou o mundo. Muitos diziam: Noé, não faz sentido isso segundo o nosso mundinho. Mas Noé permanecia firme. Mas o Criador do mundo está com a verdade. Noé, irmãos, pregou a salvação em Cristo, mas os homens não creram nessa salvação. A Escritura nos diz, irmãos, uma coisa interessantíssima nessa pregação de Noé. Abram, por favor, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 a 20. Veja, primeira verdade que nós acabamos de estabelecer: Deus colocou Noé como pregador da justiça. Agora veja o que Pedro fala acerca dessa pregação de Noé. 1 Pedro 3, 19. Vamos ler a partir do 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, no Espírito, aqui é o caso desse no qual, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Irmãos, o que está acontecendo aqui? A igreja romana, e muitos supersticiosos, pega esse texto aqui e fala: está vendo o que Cristo fez? Cristo foi pregar aos espíritos em prisão. Quando ele morreu na cruz, ele foi até o inferno e pregou o Evangelho para tirar de lá alguns que crescem. Irmãos, isso não faz o menor sentido com nenhuma outra doutrina da Escritura Sagrada. O que o texto está falando? Que em espírito, em Noé e por meio de Noé, Cristo pregou aos espíritos em prisão no contexto de Noé. Ou seja, aqueles homens que estavam no seu pecado, a Escritura chama de espíritos em prisão. Essa é a realidade de todo homem que não tem Cristo, quer na época de Noé, quer hoje. São espíritos presos em seu próprio pecado e em sua própria condenação. E aí o Pedro fala: e aí nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, Noé, 8 pessoas foram salvas, E aí versículo 19, no qual também, ou seja, em espírito,
foi e pregou aos espíritos em prisão nos dias de Noé. Ele pregou aos espíritos em prisão nos dias de Noé. Qual é o ponto aqui, irmãos? Qual é a verdade que está por trás disso que Pedro está falando? À luz de Gênesis. Ele está nos mostrando, irmãos, que quando Deus levanta um pregador da sua palavra, que ele chamou e ordenou para isso, é Cristo pregando aos homens. No mundo antigo, quando Deus levantou Noé e Noé pregava a justiça, Pedro fala, era Cristo pregando por meio de Noé. O nosso catecismo, irmão, quando vai falar sobre o ofício de profeta de Cristo, como é que Cristo continuou seu ofício de profeta no estado de exaltação? No estado de humilhação, ele exerceu seu ofício de profeta quando ele mesmo veio e foi revelação de Deus aos homens. O apóstolo Paulo fala, se nós queremos conhecer a Deus, nós devemos olhá-lo na face de Cristo. O autor aos Hebreus fala que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Cristo é a revelação de quem Deus é, quando Ele estava conosco. Quando Ele é assunto aos céus, em seu estado de exaltação, como é que Ele continua o seu ofício de profeta? A Escritura fala, quando Ele envia o seu Espírito e pela pregação da palavra, Ele ensina ao seu povo. O ponto aqui, irmãos, é nós entendermos uma verdade importante acerca da exposição pública da palavra de Deus. Se um ministro de Cristo, separado e preparado por Ele, não importa quem seja esse ministro, expõe fielmente a Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Cristo que fala por meio dele. É assim que Pedro tem tomado. E é essa imagem que nós temos no contexto do dilúvio. Quando Noé pregava aos homens, arrependam-se e creiam na salvação que o Senhor prometeu. Arrependam-se, porque Ele vai derramar o juízo. Era o próprio Cristo pregando aqueles homens. De forma que quando eles desprezam a pregação do Evangelho, eles não estão desprezando o pregador, eles não estão desprezando o ministro, eles estão desprezando ao próprio Cristo. E não é simplesmente no ponto do Cristo que está sendo oferecido, não é isso. Mas é não apenas o Cristo que está sendo oferecido, mas o Cristo que está oferecendo. É por isso que os pregadores do Evangelho são chamados pelo apóstolo Paulo de embaixadores de Cristo. São representantes de Cristo aos homens. Desprezar, irmãos, tal instrução, sendo a pregação fiel à palavra, é desprezar o próprio Cristo. Não é algo, irmãos, inerente aos ministros. Longe disso. Afirmar que isso é inerente aos ministros do Evangelho é blasfêmia. Não é algo inerente aos ministros, mas sim por causa do próprio Cristo que prometeu fazer isso. Assim como os homens deveriam ter ouvido Noé por meio de quem Cristo pregava, assim também os homens são chamados a ouvir os ministros fiéis por meio de quem Cristo ainda prega. É assim que Ele governa o seu reino, irmãos. O reino de Cristo não é vamos fazer uma roda aqui e cada um falar a sua opinião acerca desse texto bíblico, dessa palavra. Não, irmãos. O reino de Cristo não é governado pelas opiniões, pelos achismos. O reino de Cristo é governado pela palavra de Cristo, pela exposição dela. Não é assim eu acho, Senhor. É assim diz o Senhor. Foi por isso que Ele separou ministros, presbíteros, para se dedicarem ao estudo sério da sua palavra. E Deus levantou no mundo antigo um pregador que pregou o Evangelho para aquele mundo, e aquele mundo desprezou. E o que é que veio sobre aquele mundo? Juízo. A mesma coisa continua, irmãos. O Evangelho continua sendo pregado. E o que é que vai acontecer com os que desprezam o Evangelho? Juízo. A mesma estrutura, o mesmo paralelo. O desprezo da pregação custou caro a eles. O dilúvio veio de forma inesperada. E enquanto recebiam o juízo, poderiam se lembrar das palavras de Noé. Ele estava certo. Enquanto a água estava subindo pelas canelas, eles se arrependeram amargamente de não terem recebido as boas novas da salvação e terem tripudiado Noé. Mas a arca já estava fechada. Era tarde demais. O dilúvio veio de forma inesperada, embora não de forma não anunciada. Deus tem dado alertas, irmãos. Deus tem dado alerta para você que ainda não professou a sua fé em Cristo. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu.
E aí vem a terceira verdade, irmãos. A terceira verdade que o dilúvio nos ensina. O dilúvio, ele foi inesperado. Quando os homens menos esperavam, o dilúvio veio. Lembra? O Senhor no capítulo 6, ele disse que daquele dia em diante que ele estava anunciando aquilo, levaria 120 anos para que ele derramasse o juízo. Mas nada é dito de que ele falou isso para Noé. Noé estava simplesmente obedecendo ao que o Senhor fez. Mas ele já tinha determinado que seria 120 anos ele derramaria o juízo. Naquele contexto, os homens continuaram a sua vida. É exatamente isso que o Senhor fala, irmãos. Por favor, Mateus, é assim que o Senhor toma. E é essa verdade, esse ensinamento que nosso Senhor Jesus Cristo extrai nos Evangelhos. Mateus 24, por favor. 37 a 39. Mateus 24, 37 a 39. Diz assim: o nosso Senhor falando nas parábolas numa parábola sobre a vigilância. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aqui só um parênteses, irmãos. Vocês estão percebendo o que é que o Senhor está falando e o que é que eu acabei falando nisso do sermão? O Senhor não está tomando Noé como uma história da carochinha. Ele está fazendo um paralelo claro. A vinda do Filho do Homem, o retorno dele vai ser a história da carochinha? Ou vai ser história factual? Vai ser história factual. Como é que o Senhor poderia pegar um mito e fazer um paralelo com uma coisa que vai ser fato? Não é isso, irmãos. Ele está tomando um fato por um outro fato. Assim como tal coisa aconteceu, assim tal coisa vai acontecer. Essa é a estrutura da revelação, irmãos. Mas continua o texto. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O dilúvio, irmãos, nos mostra também essa terceira verdade. O dilúvio foi inesperado, para nos mostrar que o juízo final e a volta de Cristo também será inesperada. Os homens casavam-se e davam em casamento. Trabalhavam, faziam planos, construíam a sua vida na terra como se fossem viver ali para sempre. Mas um dia o dilúvio chegou. Um dia ele veio. Não de forma não avisada, porque foi, mas sim de forma inesperada, porque eles não esperavam. Assim também, irmãos, o Senhor soará a trombeta e Cristo deixará de ser oferecido. Daí em diante, nada mais poderá ser feito. Haverá um dia em que a trombeta será soada e Cristo deixará de ser oferecido. E quando as pessoas perceberem, já é tarde demais. Thomas Watson, irmãos, um presbiteriano puritano do século XVII, ele traz uma imagem muito interessante isso aqui. Veja, por favor, como ele descreve. Um pecador que não tem Deus por seu Deus pode fazer uma mudança enquanto a saúde e a propriedade durarem. Mas quando essas muletas em que ele se inclinou são quebradas, seu coração afunda. Era assim que o mundo antigo estava quando veio o dilúvio. As águas primeiro chegaram aos vales, mas então as pessoas chegaram às colinas. Veja, a água subiu o vale, vamos correr para as colinas lá, nós vamos estar salvos. Mas aí a água também chegou nas colinas. As árvores, vamos subir para as árvores que lá nós estaremos salvos. Mas aí as águas cobriram o topo das árvores. Então seus corações os decepcionaram e todas as esperanças de serem salvos desapareceram. Assim é com o homem que não tem Deus por seu Deus. Se o conforto for removido, ele tem outro. Se ele perde uma criança, um filho, ele tem uma propriedade. Mas quando as águas se elevam, a morte vem e tira tudo, ele não tem nada para o ajudar. Sem Deus, para quem ir, ele deve morrer em desespero. Essa é a tentativa, irmão, dos homens que querem buscar satisfação nessa vida. Eu não preciso de Deus. Veja, eu tenho tanta estabilidade financeira, eu tenho saúde, é a minha força, meu braço forte que me dá as condições do meu sustento. Eu tenho uma família linda, uma família maravilhosa.
um dia, todas essas coisas serão tiradas, e não haverá nenhuma muleta para que tais homens se agarrem. Zombavam de Noé, mas quando o dilúvio chegou e as portas da arca já estavam trancadas pelo próprio Deus, já era tarde demais. Batiam na porta, nas paredes da arca pelo lado de fora, mas já era tarde demais. Gritavam enquanto as águas enchiam os seus pulmões, mas já era tarde demais. Viveram a vida desprezando todo o anúncio de juízo, quanto todo o anúncio da graça, casando-se e dando-se em casamento, seguindo a sua vida em impiedade, até que perceberam que o juízo era verdadeiro e a graça já havia sido cessada de ser oferecida. Era tarde demais. É por isso, irmãos, que a pregação do Evangelho precisa ser enérgica e urgente. Homens, creiam em Cristo. Confiem apenas em Cristo e não nas coisas dessa vida, e não nas nossas obras, e não em ser membro da igreja. É ser genuinamente convertido, irmãos, porque na última hora é isso que vai fazer toda a diferença. Por isso, querido, como você tem vivido nesse mundo? Indiferente a Deus, a sua graça e ao anúncio do juízo? O nosso Senhor alertou, irmãos, diversas vezes nos evangelhos sobre a vigilância e a sua volta inesperada. Os apóstolos fizeram a mesma coisa, irmãos, alertaram: sejam vigilantes, sejam vigilantes. O dilúvio virá. Essa expectativa, irmãos, da volta de Cristo do juízo faz parte da vida cristã. Nós casamos e nós nos damos em casamento. Nós trabalhamos, nós construímos coisas nessa terra, mas nada de maneira permanente. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Nós usamos do mundo como se não usássemos. Ou aquela imagem que Thomas Boston usa, que eu já falei para os irmãos em algumas ocasiões. Os crentes são como os cachorros do Egito, quando eles iam beber as águas do Nilo. As águas do Nilo, vocês sabem, é cheio de crocodilo, hipopótamos, animais perigosos, que para um cachorrinho seria fatal. Ele bebe água, mas muito atento. Ele bebe como se ele não estivesse bebendo. Ele bebe para não ser pego por aquilo. É assim que o crente vive, irmãos. O crente vive esquecendo do juízo, achando que a vida se limita a isso aqui, ele será pego de surpresa. Pergunto novamente então, querido, como está o seu coração no tocante das coisas, crentes? Vivemos como gentios que vivem para o mundo, ou como a palavra diz que nós devemos viver? No mundo, mas não para o mundo. Achamos que o juízo é algo que nunca acontecerá, ou vivemos com a forte expectativa de que a qualquer momento vai acontecer? Você está na arca, que é Cristo. Você creu verdadeiramente e sua vida evidencia isso? Não brinquemos, irmãos, com Deus não se brinca, o apóstolo Paulo falou. E enquanto houver fôlego, esse evangelho será pregado. Que Deus dê graça para que assim seja, irmãos. É nosso dever alertar contra o perigo do pecado e a graça do evangelho. Irmãos, o juízo é inesperado. A quarta verdade, então, que o dilúvio nos ensina, irmãos, é que Deus faz novos começos para continuar o seu bom reino sobre a terra. Deus faz novos começos para continuar o seu bom reino sobre a terra. Irmãos, uma coisa nos salta aos olhos em tudo isso aqui. Deus, ele destruiu o mundo. Mas se o mundo era destruir mesmo toda a humanidade, por que ele preservou 8 pessoas? Certamente iria botar tudo de novo. Por que ele preservou 8 pessoas? Irmãos, Deus está nos anunciando o Evangelho. Aí algum homem cético que não entende o princípio do Evangelho, a Escritura Sagrada fala: que coisa mais incoerente. Deus fala no capítulo 6 que vai destruir o mundo, porque o mundo é mau, e preserva 8 pessoas. Que coisa louca. Deus está anunciando o Evangelho. Ele derrama juízo, mas ele preserva alguns para novos começos. Quando Deus preservou alguns, irmãos, derramou um juízo sobre os demais, Deus nos anunciava uma outra verdade: eu faço novo começo do que fora corrompido. Essa é uma das promessas, irmãos, e frutos da obra de Cristo. As águas subiram, mas depois baixaram, e Noé e sua família deram início a um novo começo. E aqui, irmãos, está a graça no meio da pregação do juízo. Deus anuncia o juízo, sim,
Ele é final e eterno, mas a alguns ele promete um novo começo. Os irmãos lembram de alguma coisa? A promessa recorrente nos profetas em Apocalipse: novos céus e nova terra. Ele promete novos começos, irmãos. O que Cristo foi, ou melhor, o que Cristo fez foi para restaurar não apenas o homem, o ser humano, mas toda a criação, irmãos. É por isso que a Escritura nos diz que há uma promessa de novos céus e nova terra, e elas são repetidas diversas vezes, irmãos. Assim como Deus destruiu o mundo antigo, mas preservou um povo para continuar o seu bom reino, assim Ele vai destruir essa terra e fará novos céus e nova terra com um povo que Ele preservará para dar continuidade ao seu reino, e dessa feita, sem nenhuma possibilidade de pecado. A glória dele triunfará sobre o pecado. A graça dele triunfará sobre a rebelião, irmãos. É por isso, queridos, que ele destrói o velho homem e faz nova criatura, faz um novo homem. Ele destrói o velho para construir o novo. Abra, por favor, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Essa imagem que o Senhor vai trazer. Vi, João fala, novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que veio do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis, ele fez novas. Deus, de fato, irmãos, cumpre o seu juízo, mas promete novos começos. E é isso que ele está nos ensinando, irmãos, no dilúvio. O Evangelho é exatamente esse anúncio de restauração, irmãos. O Evangelho não é o juízo pelo juízo. O Evangelho é o juízo justo com uma graça maravilhosa. Deus não abandonou a sua criação, mas restaurou ela de forma mais poderosa do que o poder envolvido na criação. Porque quando Ele cria, irmãos, Ele fala para o nada, e o nada obedece. Mas para a redenção, Ele está operando contra corações rebeldes. O poder da redenção, irmãos, é muito maior que o poder da criação. O novo começo, irmãos, é exatamente o que ele fez com Noé. Era um novo começo o novo começo em Noé e com sua família era imperfeito e tipológico, porque não destruiu o pecado. É o que nós vamos ver, por favor, volta lá para Gênesis, no capítulo 8, versículo 21. Quando o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do seu coração desde a sua mocidade. Ele está constatando: o homem continua sendo a mesma coisa que ele era antes do dilúvio. O juízo não restaurou. E nós vamos comentar sobre isso hoje à noite. Mas o ponto é que ele promete um novo recomeço perfeito, que não haverá mais um coração mau desde a sua mocidade. Muito pelo contrário. A promessa do Evangelho é glorificação, é um novo começo pleno, perfeito e imutável, porque nós seremos como Cristo o é. Por favor, irmão, 2 Pedro, capítulo 3, veja comigo também, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Depois de Pedro falar acerca do dilúvio e o paralelo dele com o juízo final, ele faz essa fala no finalzinho. Versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Essa é a expectativa do povo de Deus, irmãos. E é isso que o Senhor nos ensina no Evangelho. E por último, irmãos, a quinta verdade é que o Senhor lembrou-se de Noé. Por favor, versículo 1 do capítulo 8.
Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Aqui, irmãos, é interessante porque quando o texto fala assim, lembrou-se Deus de Noé, e aqui a gente precisa lembrar que a Escritura lida com a linguagem antropopática e antropomórfica para que nós entendamos o princípio da revelação. O que ele está fazendo aqui? Não é que Deus tenha esquecido no sentido absoluto de Noé, como a gente às vezes esquece onde a gente colocou a chave do carro, a gente esquece a carteira, quase que eu esqueci a carteira na bolsa da Luana e ficava sem voltar para casa ontem na trilha. A gente esquece o compromisso, não é nesse sentido. Mas o que ele está nos mostrando aqui, irmãos? É para nos mostrar, essa linguagem da Escritura, é para nos mostrar que Deus não abandonou a Noé. Antes, no meio do juízo, ele lembra de Noé. Quando o dilúvio foi derramado, ele lembra de Noé. No meio do juízo, Deus não esquece do seu povo. Deus lembrou-se de Noé, porque ele tinha uma aliança com Noé. Essa é a ênfase, irmãos, que o lembrar-se ou lembrou-se quer nos trazer. Assim também, irmãos, Deus não se esquece do seu povo. Por amor deste povo e antes por amor a Cristo, que é o Redentor e o mediador desse povo, Deus não se esquece e não se esquecerá no dia do juízo final do seu povo. Eles não serão condenados junto com o mundo. Muitos pensam, irmãos, que a manifestação da ira de Deus sobre o mundo antigo nos dias de Noé é a maior que a história da humanidade já viu. Mas não. A maior manifestação do juízo de Deus na nossa história foi na cruz do Calvário, quando ele derramou toda a sua ira sobre o seu filho no lugar dos seus eleitos. Sabe o que estava acontecendo ali, irmãos? Deus lembrou-se do seu povo. Quando ele estava derramando a sua ira sobre o seu filho, que o seu filho, a tal ponto que o seu filho grita: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que estava acontecendo ali? Ele estava desamparando o filho, mas ele estava lembrando-se do seu povo. O filho estava sendo desprezado, rejeitado, e aí Deus estava esmagando o filho, mas ele estava lembrando do seu povo. Ele lembrava-se de Carol, ele lembrava-se de Marília, ele lembrava-se de Arthur, ele lembrava-se de Laís, de Mariana, de Léo, ele lembrava-se do seu povo. No meio do juízo, ele lembra do seu povo, irmãos. E então, no dia do juízo final, Deus se lembrará de Cristo e se lembrará de nós que estamos em Cristo, e não há mais ira para ser derramada sobre esse povo. Entretanto, irmãos, os que estão fora de Cristo, como os que estavam fora da arca, vão beber todo o cálice da ira de Deus até a última gota. E esse cálice é infinito. Esse cálice é eterno. Cristo sofreu por horas. Cristo sofreu por algumas horas. E isso foi suficiente para a salvação do povo de Deus. Porque ele era plenamente Deus em seu sofrimento, enquanto plenamente homem, trazendo a isso um valor eterno. Mas os homens naturais beberão por toda a eternidade e não se esgotará o cálice da ira de Deus. Eu já contei para alguns irmãos uma ilustração que os puritanos gostavam de usar. Uma ilustração, irmãos, isso não é uma doutrina, certo? Não é um texto bíblico. Imagine você que nós tivéssemos dois mundos. O nosso mundo cheio de areia, a areia do mar, a areia das florestas, e um outro mundo. Nós tivéssemos um passarinho que viajasse de um mundo a outro, pegando um grãozinho dessa areia, desse mundo, e levando para o outro. Que ele fizesse isso. E o juízo fosse a duração de tudo isso. O tempo que esse passarinho levasse, viajando de um mundo a outro, carregando de grão em grão, seria o tempo do juízo. Seria muito tempo. Mas ainda assim, haveria esperança de que um dia acabaria. Um dia, o passarinho vai terminar de levar. Há um último grão de areia que ele vai levar. Mas o juízo não é isso, irmãos. O juízo é eterno. Porque a justiça de Deus é eterna. Com isso, irmãos, nós temos Noé e a humanidade. Nós temos os filhos da mulher e os filhos da serpente. O povo de Deus e o povo de Satanás. Deus foi gracioso com ele, mas desprezou a humanidade. Noé foi justo e íntegro por causa da graça, mas esse povo foi corrompido.
Noé andava com Deus, esse povo andava no pecado. Deus fez uma aliança com ele, Deus não faz aliança com estes. Noé ouviu e creu no Senhor, eles ouviram e não creram na pregação da palavra. Noé fez tudo conforme o que Deus ordenou, eles fizeram tudo em desconformidade com o que Deus ordenou. Deus se revelou salvificamente a Noé, Deus se revelou para essa humanidade em juízo. A estrutura está posta contra o Evangelho, e assim continuará por toda a demais escritura sagrada. Essa é a estrutura do Evangelho. Por isso, irmãos, há muitos que fogem de pregar esse tema do juízo. Nós não podemos pregar esse tema do juízo porque isso afasta as pessoas. Mas isso faz parte do Evangelho. A exposição sequencial da palavra nos traz a doutrina do juízo. É um fato que Deus consumará. Por isso, irmãos, e todo aquele que não creu em Cristo ainda, crê em Cristo, e nele, que é a arca, nós teremos salvação, nós teremos a graça de Deus para toda a eternidade. Oremos, irmãos, grato ao Senhor por essa porção da sua palavra. Senhor Deus, bendito seja